Bom dia, galerinha do primeiro ano. Vamos iniciar aí nossa segunda semana aí do segundo bimestre. E a gente já está finalizando aí o capítulo 3 para dar início aí ao novo módulo aí, arrochar nele, como se diz, colocar quente mesmo nele aí, para vocês estarem afiados aí para as avaliações do segundo bimestre. Para finalizar aí, vai ficar faltando, na verdade, a aula de hoje vai finalizar. A aula de hoje ela vai finalizar o capítulo. Então, na semana que vem a gente já vai estar aí no módulo 2. Isso, a gente já vai estar no módulo 2, ok? Vamos lá, capítulo 3, página 20 a 28, ok? A gente vai falar da formação e degradação dos solos. Vocês podem observar aí que tem vários modelos aí na página 20 e 21 aí de solos, ou seja, tem o modelo aí de transformações dele. Mas a gente temos que prestar atenção no quesito de solo, ou seja, o que é solo? Solo é a junção de fragmentos de rochas, minerais e matéria orgânica e água, ou seja, a junção de todos esses elementos faz o solo, ou seja, eles dão origem ao solo, eles compõem o solo. A gente tem um exemplo aí de como a rocha se transforma em solo. Vocês têm aí na etapa 1 a base do solo, ou seja, aquela rocha matriz, a rocha que vai se transformar no solo. No exemplo 2 aí, já mostra com o passado de milhões e milhões de anos aí, o solo já jovem. No caso aí, no primeiro exemplo aí, a gente tem podem ser rochas metamórficas, sedimentares ou magmáticas. No segundo estágio aí, a gente já tem os solos jovens, ou seja, os solos ali que estão em formação. Então, vocês podem ver que a camada da rocha matriz ela está bem espessa e tem pequenas camadas ali ainda se formando ali na parte de cima dele, ou seja, mais próximos ali da superfície. No exemplo 3 aí, tá lá em cima, do lado dessa grande foto aí de solo, a gente tem aí o exemplo 3 aí, que é o solo maduro. Vocês podem observar que ele tem faixas bem definidas. Cada uma dessas camadas, é, essas camadas recebem o nome de horizontes, ok? Essas camadas horizontais aí, elas recebem o nome de horizonte. E daqui a pouco a gente vai ver o nome que se dá a cada uma delas. No exemplo 4 aí, a gente tem exemplos aí dos fatores que acabam degradando o solo, como por exemplo a mineração, o plantio, que aí usa agrotóxico e aí vai destruindo minerais do solo, enfim, vai causando aí a destruição do solo, vai fazendo com que esse solo acabe morrendo. No exemplo 5 já tem o modelo do solo já morto, ou seja, devido ao processo aí de mineração, acaba acontecendo aí, como na fotinha de cima aí, o processo de erosão, ou seja, o solo ele fica bem frágil, então qualquer chuva que tenha acaba fazendo grandes crateras nele. O exemplozinho de baixo, a gente tem aí um modelo de desertificação, ou seja, o solo ele não é mais fértil, então plantas não conseguem sobreviver ali. Então ali vai esse processo de desertificação, ele acaba se expandindo aí, e aí, como vocês podem ver, se torna uma terra infértil ali, nada vai prosperar. É, no exemplo 6 já mostra modelos de como é que eu posso dizer, como reverter esses processos, como recuperar essas terras. Vocês têm aí o modelo como o de adubamento químico. Esse adubamento ele pode ser usado no caso devido ao uso de agrotóxicos e inseticidas, acabam matando os minerais ali do solo. Então, tendo um adubamento químico, é possível que os minerais desse solo acabem se regenerando, ou seja, que esse solo acabe se regenerando, que esse solo volte a ser fértil. E também o plantio de mata ciliar. O plantio de mata ciliar, ele faz o quê?
nos arredores dos rios ali, eles evitam o processo de assoreamento, eles evitam que a margem acabe indo para dentro do rio. Por quê? Porque as raízes dão firmeza ao solo, ok? Turminha, vamos lá para a página 22. Na página 22 a gente vai falar sobre os horizontes do solo. Cada horizonte ele tem uma característica específica. A gente tem são horizontes ou estratos do solo, ok, galera? A gente tem o horizonte O, que é ele aqui está mais na superfície aí. Ele é rico em restos orgânicos, ou seja, no humus. Tanto quando fala assim, um solo humoso, ou seja, esse solo ele é rico em matéria orgânica, ele é um solo muito fértil. Logo abaixo a gente tem o horizonte A, onde tem matéria orgânica e inorgânica, com alta atividade biológica. Ou seja, tem bastante micro-organismos ali que acabam ajudando na decomposição de plantas, animais e tudo que estiver ali. A gente tem o horizonte B. Esse horizonte B está bem mais embaixo ali e a característica dele é que ele tem acumulação de argila em matéria orgânica e inorgânica, ou seja, ele tem mais areia ali. Tem matéria orgânica, tem matéria inorgânica, mas não com tanta frequência como nas camadas acima. E a gente tem o horizonte C. Ele tem materiais rochosos da rocha matriz, mas quase não se encontra ali a presença de matéria orgânica ou inorgânica. Ele é mais um solo onde as rochas estão bem misturadas. E bem embaixo a gente tem a rocha matriz, ou seja, a rocha que deu origem àquele solo. Turminha, tanto que não sei se vocês já viram o processo quando estão escavando um poço, geralmente eles usam o termo chegou na rocha. Ou seja, quando eles usam o termo que chegou na rocha, quer dizer que ele chegou na rocha matriz ali, passou por todas as camadas ali, por todos os horizontes e conseguiu chegar na rocha matriz. Às vezes está muito profundo, às vezes não está muito profundo. Só para vocês terem um exemplo aí, a gente tem as características aí do exemplo 1 da página 22, dessa foto aí que você vê bem definida aí, os horizontes estão bem definidos mesmo, e no 2, onde já é um solo mais pobre, onde você vê o horizonte O, uma camada bem fina mesmo do horizonte O, e o resto ali você quase não consegue identificar onde é que está a separação dele, ou seja, é um solo mais pobre. Turminha, o solo ele tem características, essas características acabam definindo de como ele vai ser tratado ou para que ele serve, o que melhor fica, de que maneira ele pode ser aproveitado, a melhor maneira que ele poderá ser aproveitado. A gente tem aí a textura do solo, ou seja, o tamanho das partículas formadas do solo determinam sua porosidade, aeração e capacidade de infiltração da água e de acumulação de sais minerais. Vocês podem ver isso quando vocês pegam o solo. Às vezes, se você pega um solo humoso, você vai ver que ele tem uma liga, que ele é pesado, ele é denso. Geralmente ele tem uma cor mais escura. Se você pegar um solo argiloso, você vê que ele tem uma liga. Ele é bem mais liguento. Tanto que você consegue fazer até uns... se você molhar, você consegue fazer até umas esculturazinhas. Que, para quem não sabe, a argila que é usada para fazer cerâmica e outros utensílios aí que temos. A gente tem a profundidade do solo. A espessura do solo determina a sua capacidade para o desenvolvimento das plantas. Ou seja, aí está envolto aí no horizonte O, horizonte A e às vezes o horizonte B. Mas geralmente está mais envolto aí no horizonte O e no horizonte A. A profundidade desse solo aí que diz que se algumas plantas vão se desenvolver bem ou se outras não vão conseguir se desenvolver tanto. Geralmente, quanto mais profundo for o horizonte, melhor as plantas conseguem se desenvolver. Tipo árvores, quanto maior a árvore, ela vai precisar de raízes profundas, aí, então ela vai conseguir se desenvolver de uma forma mais eficiente. A gente tem aí a fertilidade. A fertilidade do solo, ela
perdão, a fertilidade do solo ela é caracterizada pela quantidade de nutrientes disponível para a utilização dos vegetais. Ou seja, um solo de horizonte A ele tem bastante matéria orgânica ali, ele é um solo humoso, ou seja, tem bastante nutrientes ali para as plantas conseguirem absorver com as suas raízes e assim se desenvolver. A gente também tem que levar em consideração que ainda se tratando da fertilidade, tem que ver a disponibilidade dos chamados macronutrientes, que são nitrogênio, potássio, cálcio, magnésio e enxofre, é conjugado com os micronutrientes, que é ferro, alumínio, zinco, cobre, manganês, molibdênio, boro e o cloro. E quanto maior a junção deles, maior será a fertilidade do solo, ok? Turminha, a gente tem aí a função e tipos de solos no mundo. Galera, essa partezinha aí, ela tá mais envolta aí ou seja, no tipo de solo que uma região tem, e aí é onde entra os pesquisadores, onde entra os agrônomos, que eles começam a estudar o solo e tentam ver se esse solo vai servir para plantio, se ele vai servir para monocultura, qual a utilidade desses solos aí. Isso facilita bastante saber que tipo de solo tem ali e sabendo ali o tipo de solo, eles também conseguem pesquisar ou eles conseguem analisar quais os nutrientes que ele tem, se está faltando alguns nutrientes ou se tem todos os nutrientes ali para que possa haver o plantio. E isso é bastante importante quando se trata de agronomia, quando se trata de grandes plantações, ok? A gente tem um exemplo aí dos grupos de solo aí distribuídos no mundo. Vocês podem ver que boa parte do Brasil, o tipo de solo é o latossolo, que por sua vez não tem uma fertilidade tão grande. Ou seja, aí é onde entra a questão dos agrônomos aí, ou dos engenheiros ambientais, que eles começam a estudar ali de que forma eles conseguem mudar isso no solo, de que forma eles conseguem aumentar a fertilidade desse solo, ok? Galerinha, outro ponto importante aí nessa questão do solo é sobre a sua degradação. A gente tem o uso e a degradação do solo, é uma partezinha bem extensa, mas vou tentar resumir aqui para vocês. Esse final do capítulo ele não é tão extenso, então dá para a gente trabalhar de forma bem tranquila nele, justamente porque ele é mais de características próprias ali, ele não, como se fala, não requer tanta interpretação em si, ele é mais das características ali que até mesmo vocês lendo ali, vocês vão conseguir pegar. Mas de qualquer forma, eu estarei sempre à disposição. No momento eu estou sem o WhatsApp. Eu estou sem o WhatsApp, houve um probleminha com o meu chip, e enfim, eu tô vendo o que eu faço, mas creio que até o início da semana, que é provavelmente quando vocês vão estar vendo. Não, no caso vocês vão ver esse vídeo na terça ou na quarta. Então, provavelmente na segunda-feira eu já vou ter resolvido esse problema aí. Até porque final de semana não tem nada aberto, então eu deixei para resolver na semana. Se vocês me mandaram mensagem e eu não respondi, é por isso, ok, galera? Por enquanto eu tô usando o celular só para gravar os vídeos mesmo, porque meu celular tá sem recurso nenhum. Tô sem contato, tô sem nada, nem o WhatsApp eu tô conseguindo usar, eu tô sem, enfim. Mas essas. Perdão. Mas essa semana tudo vai se resolver, ok? Voltando, galera. A gente tem o uso e a degradação do solo. A gente tem o processo de infertilidade. Essa infertilidade no solo, às vezes, ela ocorre pela quantidade de agrotóxicos que se usam, de inseticidas, de todo tipo de venenos que eles usam na plantação ali para matar pragas, isso acaba afetando o solo. E também a gente tem esse processo aí de infertilidade aí gerado por agrotóxicos, também tem a degradação do solo, às vezes feito por mineradores e tudo mais, que acaba poluindo o solo em si.
A gente tem a salinização, galera. A salinização, ela ocorre da seguinte forma, que é quando um solo, ele geralmente isso acontece lá nas áreas de clima árido e semiárido. A irrigação ela é feita de forma inapropriada, ou seja, às vezes eles acabam lançando muita água no solo ali, só que essa água ela evapora. Só que a água ela ainda tem sais ali. E o que acontece é que a água evapora, só que os sais eles ainda continuam no solo. Isso faz com que o solo ele acaba ficando muito pobre. O solo ele acaba ficando muito pobre em nutrientes, o nível de sal dele fica muito alto ali. E tem as queimadas também, que ela acaba destruindo boa parte ali da matéria orgânica ali, do humus e tudo mais. E isso acaba deixando o solo muito fraco em nutrientes. Acaba destruindo muitos dos nutrientes que é no solo aí. Sem falar no desmatamento. O desmatamento, quando você desmata um solo ali, provavelmente você não vai ter mais a reposição de humus e de nutrientes. Lembre-se, a árvore ela tá ali, as folhas caem no chão e essas folhas elas também servem de adubo, ou seja, elas servem de nutrientes ali para o solo. Tem a lixiviação. Isso, lixiviação. A lixiviação ela é um fenômeno que acontece da seguinte forma. Ela é um processo natural, ok, galera? Tem o solo ele é rico em humus, né? Tem bastante nutrientes ali, matéria orgânica. E as chuvas, geralmente quando elas acontecem em grande intensidade, elas acabam levando essa camada superior aí, o horizonte O, acabam varrendo o horizonte O, levando seus nutrientes, às vezes para dentro do rio, ou fazendo com que esses nutrientes adentrem ainda mais o solo. E aí onde está o problema? Ah, professor, mas isso não está deixando o solo mais fértil? Não, exatamente. Os nutrientes eles estão descendo estão descendo para o horizonte A e B, e ali onde ficam as plantas, que é o horizonte O, acaba se tornando fraco em nutrientes. E esse processo aí que acaba deixando essa superfície do solo aí bem fragilizada. A gente tem aí exemplos aí da laterização, das vassourocas. Vassourocas é quando tem... Vocês veem muito isso em Águas Lindas, quando vocês estão indo para o córrego ali e tal. Vocês veem muito isso, que é quando tem as chuvas que acabam levando e fazendo grandes erosões no decorrer do caminho das águas em si. A gente tem um assoreamento. Assoreamento é quando a vegetação próxima aos rios ela é desmatada, ou seja, tiram essa vegetação, o que acontece? O solo ele perde firmeza. Então, o que acontece com o solo que está em volta do rio? Ele começa a ir para dentro do rio. E isso é onde geralmente acontece o assoreamento dos rios. E tudo isso, galera, acaba levando também ao processo de desertificação, que é um dos processos mais danosos que tem, porque se torna, pode-se dizer, quase irreversível, porque o processo, o solo, ele perde a sua capacidade produtiva. Então, sem ter o ciclo de nutrientes ali, o solo ele acaba ficando, pode-se dizer assim, infértil. E o processo de desertificação, como se fala, ele pode ocorrer em muitos locais aqui do Brasil, principalmente ali da região norte, com o aumento do desmatamento ali. Essa região ela está sendo usada às vezes simplesmente para extração de madeira, às vezes para plantio, e aí, enfim, e aí são N possibilidades aí de, como se fala, de degradação do solo que pode ocorrer e levar a essa desertificação. Pode-se dizer que é quase o último estágio ali, que é quando o solo ele se torna quase irreparável, ok? Turminha, eu vou deixar a atividade aí para vocês da página 30 e 32, ok? Próxima aula eu vou deixar um trabalhinho, ok? Ou seja, na próxima aula vai ter um trabalhinho ali para vocês no formulário. E esse vídeo eu vou colocar no formulário, vou disponibilizar no documento do Word lá, vocês vão clicar, formulário certinho lá, vai estar esse vídeo lá, e logo abaixo vai ter um espaço para vocês postarem a foto das atividades. Então não vai precisar mais ficar me mandando no privado. Isso vai facilitar até para vocês. Por quê? Porque eu vou ter um controle maior, porque vai estar o seu nome ali e vai estar a página da atividade que você fez. Então eu vou ter um controle bem maior
na hora de colocar as notas e tudo mais, ok? Então fiquem bem, tenham uma ótima semana e até mais.